Tudo bom, pessoal? Esse vídeo, ele é um bate-papo que eu quero ter com vocês numa situação que aconteceu agora há pouco. Possivelmente esse vídeo vai para o ar daqui uns 2 ou 3 dias, para dar tempo de edição e tudo mais, mas eu quero falar sobre esse assunto com vocês e eu quero trazer uma reflexão para vocês no final desse vídeo e eu gostaria de... Eu sempre tento trazer aqui, eu sempre tento usar o meu canal para fazer as pessoas pensarem, fazer elas refletirem, fazer elas questionarem sobre aquilo que elas têm como valores. Então, vamos lá, eu vou trazer uma notícia para vocês, vou deixar na descrição também a notícia sobre o que aconteceu. Existia um canal no YouTube e em outras plataformas também chamado Social Arts, que era do Bruno Giglio. Ele é um dos grandes incentivadores da cultura Red Pill, ele é um dos grandes incentivadores do homem ter a vida dele, independentemente de relacionamentos, ou de mulheres, ou de casamento e tudo mais. É uma cultura que eu já disse aqui para vocês, eu não sou muito a favor dela, eu gosto mais daquela ideia de família, daquela ideia de relacionamento tradicional, daquela ideia de você confiar no seu parceiro, na sua parceira e efetivamente formar um núcleo familiar. Eu defendo isso, tentei fazer isso na minha vida, não deu certo porque acabei me divorciando, mas isso não foi abandonado dentro de mim porque eu fiquei com a guarda do meu filho, eu criei o meu filho, nunca precisei de ajuda de ninguém, nunca pedi ajuda de ninguém e graças a Deus meu filho está praticamente adulto, criado e tocando a vida dele sem nenhum trauma, sem nenhum complexo, sem essa história de red pill ou sem essa história de que as mulheres são interesseiras ou qualquer coisa nesse sentido, apesar de nós termos sim muitos problemas na sociedade voltados para, infelizmente, algumas pessoas, algumas mulheres, como ele chamava, de digníssimas, né? De mulheres que efetivamente acabam se valendo de algumas situações que a lei permite para que elas tenham algumas vantagens que são ilícitas. Mas eu não vou entrar nessa questão dele, até porque eu não era seguidor do canal dele, não sou apoiador desse manifesto e, enfim, respeito cada um dentro do seu caminho. Mas o que aconteceu? O canal dele foi deletado pelo YouTube hoje, e isso acabou saindo, hoje é dia 9/9, então acabou isso aí tendo uma grande repercussão na internet, e aí esse é o ponto que eu quero trazer para a reflexão de vocês. Parece que foram deletados, por enquanto, até agora, nesse minuto da gravação do vídeo, foram deletados 2 canais dele. E, arbitrariamente, sem qualquer tipo de informação, sem qualquer tipo de questionamento, sem qualquer tipo de anúncio para ele. Parece que o canal dele já era um canal grande, estava com 1 milhão e poucos de seguidores. Aí eu trago para vocês um questionamento, né? Nós temos hoje uma ação dentro dos Estados Unidos, eu não vou falar nomes de pessoas, políticos, ou o que for, eu vou citar a situação porque eu não quero que esse vídeo tenha qualquer reflexo na plataforma. O que, na minha opinião, já é um grande absurdo, né? Porque justamente essas plataformas estão com ações no Brasil questionando a regulamentação dessas redes sociais, dessas mídias, dessas plataformas. Elas estão questionando, baseando-se basicamente na primeira emenda constitucional, direito à liberdade de expressão. Ora, mas se elas estão questionando e batendo firme e batendo em cima e dizendo que todos têm que ter liberdade de expressão, independentemente de serem regulamentados, seja por um juízo, seja por um juiz, seja por um que for, qualquer coisa, elas podem, então, por si próprias, julgarem o que é liberdade de expressão ou não. Ah, não, eu não gosto desse determinado conteúdo porque eu não gosto do que essa pessoa está falando. Eu sou contra isso, então eu vou tirar da minha plataforma. Ué, mas elas estão a favor ou elas estão contra ou elas estão a favor desde que elas não estejam contra? Esse é um ponto onde eu trago aqui para o questionamento de vocês. Porque nós percebemos que hoje, muito da política, ele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para mim, eu sou contra isso desde que eu não esteja a favor da mesma coisa daqui 5 minutos. E vira uma questão tão antagônica que chega a ser estúpido dentro da apresentação das pessoas como políticos ou das pessoas que apoiam políticos. E eu já disse para vocês aqui
que eu sou totalmente contra a política como ela é feita hoje, seja de direita, de esquerda, de centro, do alto, de baixo, do que for, não interessa. Eu acho que hoje a política, infelizmente, ela foi totalmente tomada pelo idealismo do poder. E se você for voltar aí nos estudos políticos do que é política, voltar para Karl Marx e os grandes escritores sobre isso, os que falam sobre essa questão, tanto de esquerda como de direita, olha que curioso o que eu vou trazer aqui para você. Eu fiz uma pergunta para um amigo meu que a gente estava conversando sobre esse julgamento que nós estamos vendo acontecer agora no Brasil durante essa semana. E nós vimos acontecer, possivelmente quando vocês assistirem esse vídeo o julgamento já deve ter acabado, mas enfim, por enquanto, hoje ainda é terça-feira, então não tem, né? Hoje foi o primeiro dia do julgamento propriamente dito. Mas olha que curioso, lá atrás eu lembro das pessoas falando que os atos violentos foram cometidos por pessoas infiltradas da esquerda, certo? Ou seja, pessoas da esquerda estavam ali pagas, infiltradas, para que houvesse o quebra-quebra. E que as pessoas da direita, eu não vou falar nome de pessoas, como eu falei, a plataforma pode vetar, né, a publicação do nosso vídeo, apesar de todos defendermos, inclusive eu, defendermos a livre expressão. As pessoas da direita diziam que eram pessoas infiltradas que tinham feito o quebra-quebra. Ué, mas se eram pessoas da esquerda que estavam infiltradas e que estavam ali para fazer baderna, que estavam ali para fazer o quebra-quebra, e essas pessoas foram presas, por que a direita está querendo anistia? Então, eu não entendo isso. E eu não estou aqui defendendo um lado ou outro, eu estou só fazendo um questionamento mesmo. Poxa, se eram pessoas que estavam fazendo baderna e estavam quebrando tudo, por que a própria suposta direita aí está dizendo que precisa de anistia? Para anistiar quem? Os baderneiros da esquerda que foram lá e quebraram tudo? Não, né? Não está fazendo sentido isso para mim. Aí você vê, nós temos aí uma ação contra a não liberdade de expressão no Brasil destas mesmas empresas, uma delas que inclusive cancelou o canal do Bruno Giglio, entrando com uma ação contestando a falta de liberdade de expressão no Brasil, mas ela cancela um perfil sem avisar por quê, baseado na opinião do criador do perfil, que eu já disse para vocês desde o começo. Não é meu amigo, nunca conversei com ele, não tenho nenhum contato contra ele, não sou seguidor dele e não me identifico com as postagens dele, tá? Eu não tenho qualquer tipo de identificação com ele, mas isso não me coloca no direito de dizer, olha, para de falar o que você está falando. Né? Porque eu acredito na liberdade de expressão, eu acredito a pessoa é responsável pelo que ela fala. Ela pode tomar um processo, mas ela tem o direito de falar o que ela fala. Ela pode ser questionada juridicamente, responsabilidade, pagar multa, inclusive pegar prisão em razão daquilo que ela disse. Mas ela tem que ter o direito, porque é constitucional esse direito dela se expressar do jeito que ela quiser. Isso não tira dela a responsabilidade penal e civil por aquilo que ela disser. Mas ela tem o direito de falar o que ela quiser. Quando você bloqueia um canal, quando você detona um canal, quando você fecha a boca dessa pessoa, você está indo contra a liberdade de expressão. Ah, não, mas o que ela está falando é uma besteira, pode ser um crime, pode ser uma violação a um direito civil. Ok, entre com um processo contra ela e exija o seu direito dentro de uma via legal daquilo que ela falou, daquilo que te ofendeu ou daquilo que eventualmente causou um dano a você. Mas você simplesmente silenciar a pessoa arbitrariamente, na minha opinião, isso é uma violação a um direito fundamental que essa pessoa tem. É isso que eu quero trazer para vocês como questionamento. Né? Nós vemos plataformas questionando quando um juiz, certo ou errado, na minha opinião, muitas vezes, arbitrário e excedendo os seus próprios limites, mas não interessa um juiz dando uma decisão em cima de uma determinada plataforma para bloquear um perfil. Isto é errado segundo a orientação e segundo o que está escrito no processo pelo advogado da plataforma, certo?
esta mesma plataforma encerra um canal arbitrariamente, encerrando, bloqueando e vetando a palavra dessa pessoa. Percebem como a gente é manipulado pelo sistema e direcionado pelo sistema, principalmente político, de acordo com o que o político quer naquela determinada situação? Vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Eu sempre me questiono isso, né? Eu falo para vocês, é muito fácil um político se dizer de direita ou de esquerda de acordo com aquilo que ele quer ganhar de voto. Mas quando você olha as atitudes dele, você começa a se questionar, poxa, mas espera aí, isso aqui não é uma atitude de um político de direita. Vou dar um exemplo para vocês. Olha que simples. Quando você pensa na esquerda, vamos falar de uma forma bem simples aqui, sem entrar em teorias de pensadores, escritores, estudiosos, não vamos falar de Karl Marx, não vamos falar de nada, vamos pensar simples, tá? Quando a gente fala de esquerda, a gente está falando o quê? Num estado gordo, né, um estado inchado, com alto custo, extremamente interventor, um Estado extremamente participativo e regulador, num Estado onde ele vai dizer para você, em cada uma das suas repartições, num país onde você tem diversos estados, o presidente tem intervenção direta em cada um dos governos dos determinados estados, certo? Isso é um Estado teoricamente ou literariamente direcionado para um Estado de esquerda, certo? O Estado de direita quer o quê? É o contrário. Ele quer liberdade de comércio, ele quer as empresas crescendo, ele quer menos impostos, ele quer um Estado menos interventor, ele quer um Estado mais enxuto, com menos custo, com menos pessoas participando e as atividades comerciais mais livres, certo? Um livre comércio, uma livre negociação e tudo mais. Fala para mim, vocês conhecem algum país que se diz de direita, mas que tem todas essas características que eu disse para você de um regime de esquerda? Fala para mim, comentem aqui embaixo os nomes dos países hoje que vocês veem isso. Ou, contrário, quais países que vocês veem que as pessoas pensam que são países de esquerda, mas que têm exatamente o contrário, que são características da direita? E aí você vai dizer para mim, não, mas esse governo é de direita porque ele disse que ele é de direita, ou esse governo é de esquerda porque ele disse que é de esquerda. Mas a forma com que ele governa não é aquela forma que tem como princípio da própria estrutura da direita ou da esquerda. Percebem como as pessoas são muito facilmente manipuladas quando elas são apaixonadas por políticos e não entendendo o que realmente está acontecendo dentro da política? Percebem como é muito fácil se dizer, olha, eu sou de direita, mas eu vou ter um regime extremamente interventor, uma estrutura administrativa gorda, onde eu tenho uma intervenção constante dentro dos meus subordinados, inclusive daqueles que não deveriam ser meus subordinados, mas que têm a sua própria atuação em administração local, eu vou intervir sobre ele. Isso é uma característica de esquerda, não é uma característica de direita. E a gente vê cada vez mais as pessoas se apaixonando por um nome político e se afastando cada vez mais da realidade, da politização da sociedade, que é o que eu digo lá para vocês. Você ter uma sociedade politizada é diferente de você ter uma politização social. São duas figuras totalmente diferentes e que eu gostaria que vocês pensassem direitinho sobre isso. Começando pela tal liberdade de expressão. O que ela realmente significa e até onde é verdade que as pessoas estão realmente preocupadas com a liberdade de expressão ou se essas pessoas estão preocupadas com a proteção daquilo que interessa exclusivamente a elas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.